A gente não pode ter uma política isolada, uma política complementa a outra. Então, o intuito é a gente fazer essa política funcionar e realmente a gente poder, né, atingir um maior público que precisa acessá-la no momento. De situação de rua, a gente fala de uma gravidade muito grande, né? Porque, assim, o público hoje de rua, o censo, você acabou de falar, ele divulgou aí 5 mil e poucas pessoas, né? Só que nós sabemos que esse número é bem maior, até porque o censo não consegue abranger, na verdade, todo esse público de rua, né? E depois da pandemia, esse público aumentou significadamente, principalmente o público de mulheres na rua. E, assim, me fala aqui, o que a política tem feito, né, para amenizar essa situação dessas mulheres na rua? Quais são os trabalhos que têm sido feitos? Como que a assistência social tem lidado com isso? Existe já alguma política sendo construída para isso? Na verdade, a pandemia ela veio escancarar uma realidade que a gente já conhecia, né, há muito tempo, né? E ela veio também trazer, porque a população de rua, antes ela era rotulada, ela tinha um rótulo, sabe, Núbia? E com a pandemia, ela veio um pouco para poder... Ela veio mais para poder quebrar um pouco esse rótulo, sabe? Várias pessoas ficaram desempregadas, vários comércios, né, pararam de funcionar, né? E as pessoas se encontraram numa situação que só via quando saía na rua as pessoas em situação de rua. Então isso mudou um pouco, né? Em relação às mulheres, né, nós sabemos a dificuldade que né, por ter aumentado o número de mulheres em situação de rua, né? E também a gente não pode deixar de frisar do último governo que desmontou várias políticas, né? Vários decretos foram extintos, né? Várias pastas foram, né? Acabaram várias pastas, né? Isso dificultou muito, né, a gente ampliar essa política, principalmente voltado para o público feminino, né, onde que tem mais violações de direitos, né? Então, hoje em dia, né, nós temos um abrigo feminino que não comporta o número de pessoas que acessam, né? A gente tem aí divulgado pela prefeitura Casa de Passagem, né, casa feminina, mas que a gente sabe que isso ainda está além daquela realidade que a gente alveja, né? Nós, por exemplo, a gente tem uma violação muito séria, né, da pessoa, principalmente a mulher está em situação de rua, né, e ela não pode ter o seu menino em situação de rua. Então acontece duas violações, sabe? Uma por a mulher estar em situação de rua e outra por ela estar em situação de rua e ter seu filho retirado por ela estar naquela situação, né? Então a gente... Rafael, me fala uma coisa, existe vários auxílios hoje, né, ofertados aí, né, para famílias em estado de vulnerabilidade social. Nós sabemos que existe o auxílio moradia para quem hoje se encontra nessa situação de vulnerabilidade. E assim, existe alguma prioridade para essas mulheres que têm filho receber esse auxílio? O governo criou alguma prioridade? Elas já são, quando elas são encontradas em situação de rua com as suas crianças, elas já são imediatamente colocadas nesses cadastros? Ou, na verdade, é mais fácil para eles tirarem os filhos das mães do que encaminhar essa família a ter um lar com dignidade e reestruturar a vida em si da mãe e da criança? A gente tem o Bolsa Moradia, né? E em cima do Bolsa Moradia tem uns critérios, né? Uma é ser acompanhado por algum equipamento, né, que a pessoa acessa, né? E tem o seu público prioridade, que é idoso, deficiente, né? Mulheres, né? E mulheres em situação de rua que têm filhos também, né? Essa é a prioridade, né, do Bolsa Moradia, mas que está muito lento, né? Tanto o número de pessoas que acessam, né, como por exemplo, né, o valor do aluguel hoje está defasado, e uma das coisas que a gente mais procura buscar junto com os órgãos competentes, né, é justamente tirar, né, esse valor do aluguel de R$500
porque R$ 500 nós sabemos que o aluguel aumenta todo ano, né? E como assim tirar uma pessoa, né, da situação vulnerável, né, com um aluguel de R$ 500, a gente quase não consegue achar, né, lugar com o valor de R$ 500 para alugar, né? Então, uma das coisas que a gente tenta, né, buscar junto com o órgão competente é a ampliação do Bolsa Moradia, né, e a gente melhorar o valor do aluguel também, porque está defasado, né, esse valor está retroativo e a gente precisa atualizar esse valor junto com o mercado, né, de aluguel que a gente vê aí. Mas eu falo assim, para o Estado, né, para eles é mais barato tirar o filho da mãe, colocar no abrigo, do que dar para aquela família o suporte que ela precisa para se reestruturar novamente e conseguir tocar a vida e criar seus filhos e ter uma vida com mais dignidade. Agora, a gente, só fazer uma observação, Núbia, porque a gente também não pode deixar de apontar, né, o cofinanciamento pobre, né, que está sendo repassado, né, principalmente no último governo, né, nós tivemos um corte do repasse da assistência social de 95%, né, isso é um valor considerável. Então, como faz uma política assim, né, a intenção é realmente, né, a gente lutar, né, para poder devolver, né, o repasse e realmente a gente consegue amenizar esse impacto, né, para que a gente possa fazer uma política realmente, igual eu te falei, estruturante, sabe? Uma política que retome o vínculo em todos os aspectos, sabe? Porque uma das nossas propostas, sabe? Eu, por exemplo, eu não sou a favor, né, de abrigo, né? Eu sou a favor de uma moradia definitiva, né? E que a gente possa realmente sair, né, dessa política de abrigo mesmo, sabe? A gente tem uma política de uma moradia definitiva, né? Eu costumo dizer, né, que não adianta, né, você tirar a pessoa da rua, sendo que você não tira a rua da pessoa. Muitas vezes a pessoa está na rua tem muitos anos, né? Ela cria hábitos da rua, ela cria vínculos da rua, ela cria uma rotina da rua. Então, o nosso intuito é realmente, né, trazer, né, essa dupla mesmo política, é tirar, né, a rua da pessoa, mas também tirar a pessoa da rua, e tirar a pessoa da rua e tirar a rua da pessoa também. Mas isso a gente precisa, né, de um acompanhamento mais específico, né, principalmente, né, com a assistência social, para retomar esses vínculos, os vínculos familiares, porque quando a pessoa sai da rua no início, é muito mais fácil você devolver ela esse vínculo do que quando ela permanece na rua há muitos anos, sabe? Sim. Entendi. Rafa, me fala uma coisa aqui. A gente sabe que, infelizmente, uma coisa que impera nas ruas é o tráfico. E hoje a gente tem um número muito grande de moradores de rua viciados no tráfico, né? Na droga, quer dizer, no tráfico não, na droga. Uhum. E aí, assim, existe alguma política pública para isso? Existe alguma clínica? O Estado tem dado esse suporte quanto a essas pessoas que são viciadas? Tem oferecido algum tratamento para essas famílias, para essas pessoas? Atualmente, o maior tratamento que a gente consegue visualizar e enxergar é o tratamento do CESAM, sabe? Mas o CESAM, ele precisa ser modificado de todas as formas, reestruturado, sabe, Núbia? Não adianta você colocar pessoa com saúde mental, né, pessoas com dependência de álcool e dependência de droga como esse tratamento, né? A gente precisa retomar os CAPS AD, né, que é fundamental para que a gente realmente consiga sanar o problema das drogas, mas com cada dependência a gente ter seu tratamento específico. Senão a gente não consegue, né? Por exemplo, pessoas entram num CESAM, né, com problema de alcoolismo, né? Então o problema não é tomar remédio para largar o álcool, mas de fazer um tratamento mais de conscientização, sensibilização, de escuta, né? A gente tem que capacitar, né, os funcionários, a coordenação, né, e todo o CESAM como todo, no meu ponto de vista, sabe, Núbia?
para que a gente possa resolver caso a caso e saber diferenciar caso a caso, sabe? Sim. Eu sou contra casa manicomial, né? A gente luta para não ter casas terapêuticas, porque eu acho que a casa terapêutica ela tem a sua importância, mas a gente acredita que a pessoa ela pode, né, ser tratada de uma outra forma e principalmente ser tratada com dignidade. Sim. Né? A droga, né, e o álcool é uma doença e cada doença tem o seu remédio, então a gente tem que saber lidar com essa situação, né, e saber entrar com o remédio com a pessoa certa, da forma certa e o remédio certo. Rafael, e assim, uma curiosidade minha, o que te levou para essa luta? Como que você chegou a essa luta? Por que que você abraçou essa causa? Abracei essa causa, Núbia, porque eu também já tive em situação de rua, sabe? Eu vivi nas ruas durante 12 anos da minha vida, sabe? E eu venho na contramão, né, de muitos casos que a gente ouve falar, sabe? Meu pai tinha uma situação, uma classe média, sabe? E ele tinha uma empresa e minha mãe, né, ela era a matriarca da família, ela era a referência da família. Então a minha mãe, ela teve um câncer, né, e lutou muito com esse câncer, e aí ela veio a óbito. Meu pai tinha um histórico, né, de álcool, e depois que ela faleceu, né, ele voltou a beber, e aí, por falta de administração, essa empresa que ele tinha veio a falir, já com o problema de depressão dele, e foi aonde que eu conheci a rua, só de ir e vir, né, nunca precisei permanecer nela. Então eu morava numa casa, de repente eu tive que desocupar, sabe? A gente tá falando de uma política centralizada, aonde que tem vários territórios que sofrem com essa ausência. E tem várias pessoas em situação de rua nos territórios, por exemplo, né, que essa política não chega. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar diferenciado, né, para os territórios. E assim, eu sei que assim, o abrigo ele funciona da seguinte forma: você entra, você tem um certo horário para entrar no abrigo e um certo horário para sair do abrigo. Você não pode permanecer no abrigo, né? Não existe essa política de permanência no abrigo. Agora, uma coisa assim, que eu não sei e que eu queria te perguntar: o abrigo fornece algum tipo de curso, algum tipo de preparação para encaminhar essas pessoas novamente para a sociedade? Existe algum trabalho voltado para isso? Atualmente, não. Tem oficinas, né? Mas oficinas profissionalizantes ou oficinas de artesanato? Oficinas que hoje em dia não tem oficinas profissionalizantes, né? Tem oficinas de artesanato, oficinas de capoeira, oficinas de mosaico, né? A gente precisa realmente, sabe, trazer uma política diferenciada, né? Eu sempre friso muito sobre a economia solidária, sabe? Que é um jeito diferente da gente poder trazer uma renda para esse público, sabe? Eu trabalhei num projeto, né, voltado pela economia solidária com o público de pessoas em situação de rua, né, que é muito bacana, né? A gente forma grupos de trabalho, né, onde que não tem essa hierarquia de patrão e funcionário, e que todos produzem e todos comercializam e todos recebem de maneira igual, né? Essa política justa, igualitária, é que a gente tem que trazer como um todo para a política que realmente as pessoas precisam acessá-la, sabe? A gente valorizar, né, a agricultura familiar, os pequenos agricultores, a agricultura urbana, né, para a gente gerar renda, mas também para a gente trazer uma autonomia para esse público que muitas vezes não tem oportunidade e possibilidade, sabe, Núbia? Então a gente tem que ter esse pensamento diferenciado, né? É uma estratégia de trazer uma renda e realmente a pessoa, porque não adianta você dar casa para a pessoa, sendo que a pessoa não tem uma renda, né? Não adianta você trazer uma renda para a pessoa, sendo que a pessoa não tem uma moradia. Então quando eu falo dessa política complementar, né, é justamente você trazer a moradia
com a renda, com a saúde, com a educação, né, com o lazer, né, e principalmente com a segurança alimentar, que devido a isso a segurança alimentar ela vai chegar, né? E como que tá essa segurança alimentar hoje? A gente sabe que assim durante a pandemia nós tivemos assim como é que eu vou explicar? A gente empobreceu bastante, né? A gente sabe que depois da pandemia, o nosso país hoje tem uma população bem maior, né? De pessoas carentes que necessitam dessa... como que eu posso explicar? Que não tem hoje essa segurança alimentar. Então, assim, o número cresceu bastante. E o Estado, a nossa cidade, né, o nosso prefeito tem feito alguma coisa nesse sentido. A gente sabe que ele, durante um tempo, ele liberou auxílio BH, né? Tem essa possibilidade de fazer isso acontecer de novo, ou voltar a dar a cesta básica que era dada. Hoje eu vejo assim que o número de pessoas dependentes de ganhar a cesta básica cresceu muito. Como que está essa segurança alimentar? Nós vivemos na pandemia, até antes da pandemia, uma insegurança alimentar, né? Considerável, né, Núbia? A gente viu tanta pessoa aí, né, sair, chegar, né? A gente viu voltar a extrema pobreza e a pobreza novamente, né? O Brasil tinha saído, né, desse cenário da pobreza e da extrema pobreza, né? Eu acho que o que falta realmente é uma política complementar mesmo, sabe? Nós lutamos pelo Auxílio Belo Horizonte, conseguimos, né, trazer ele até o final do ano, né, sabendo da dificuldade, né, principalmente com a pandemia aí, quantas pessoas, né, ficaram, né, na situação da insegurança alimentar, né, e o intuito é a gente voltar, né, nós já trazemos isso, né, para o órgão competente, que é restabelecer uma política, né, de uma renda complementar, né, porque nós sabemos que só o Bolsa Família não supre a renda, né, de várias famílias, principalmente que têm filhos, né, que tem um número de pessoas, né, um pouco maior na casa. Então a gente tenta buscar realmente isso, sabe, Núbia? Essa renda complementar, né, mas que ela não seja projeto, que ela seja uma renda permanente, sabe? Então é isso que a gente está prenteando junto com o órgão competente, é a gente retomar o Bolsa Família, né, e principalmente ampliar os restaurantes populares na cidade de Belo Horizonte, porque como eu disse agora há pouco tempo, né, tem territórios que não tem restaurante popular, né, que sofrem gravemente, né, a insegurança alimentar. Como que uma pessoa vai sair, por exemplo, de um território um pouco mais distante para vir pegar uma doação no centro de Belo Horizonte ou acessar um restaurante popular? Muitas vezes a pessoa não tem nem como pagar uma passagem, né? Ainda mais o preço da passagem agora, como é que tá, né? Então a gente precisa, né, atingir os territórios mais carentes de política para que a gente possa amenizar esses impactos, né? E é o que a gente está tentando buscar, sim, né? Junto com a prefeitura, né? Junto com o Conselho de Segurança Alimentar, né? Outra coisa que a gente está tentando buscar também, junto ao Conselho e à Prefeitura, né, é uma cobertura em torno do restaurante popular, em torno da rodoviária. Né? Sabemos da dificuldade que é, né, ter que enfrentar uma fila para poder, né, se alimentar com chuva e sol, né? Então a gente está trabalhando com isso também, com essa proposta, para que a gente possa realmente trazer uma dignidade e a segurança alimentar num contexto de insegurança alimentar, sabe? Então a gente tem buscado muito isso, sabe? A preocupação nossa é realmente, né, dar condição para a pessoa. Gente, um país tão rico igual o Brasil, né, com agronegócio, né, com a nossa mata amazônica, né, com toda a diversidade, né, de alimentação, e as pessoas passando fome em pleno século XXI.
inaceitável, né, Rafa? Mas, na verdade, eu acho que muito disso culpa-se aos governos anteriores que deixou o nosso país chegar na situação que chegou, né? Porque, assim, num país onde se paga tanto imposto, igual é pago, né? Porque eu acho que o Brasil é um dos países. D2. O Brasil é um lugar que a gente paga muito imposto e a gente vê que tem pessoas que vivem em extrema pobreza, né? Não é um assunto que eu vou entrar nesse mérito aqui, até porque é um assunto muito delicado, né? É a questão do que está sendo feito com os nossos impostos, né? Porque, assim, 100% do que é arrecadado no nosso país hoje, mais de 50% é para pagar os juros da dívida externa. Então, assim, na verdade, a nossa população, ela vive com menos de 50%. Então, muito do que acontece hoje no nosso país culpa-se a isso. Muito da pobreza, muito do que vem acontecendo é culpa disso. Também culpa também da falta de educação. Porque, assim, se nas escolas hoje tivesse ciências públicas, tivesse um ensinamento de política, né? O que é a política? O que significa política? Se as escolas não tivessem tão politizadas, talvez nosso país já estaria começando a caminhar de forma mais bacana. Enquanto a gente continuar nessa situação que está, não educar nossos filhos, não ensinar o que é a política, não ensinar como que funciona, não falar para eles, não mostrar para eles o que tem acontecido, nós vamos continuar vivendo a mesma situação. Muito triste ver o que acontece com essas pessoas, assim, eu moro próximo a abrigo, eu vejo a realidade e, assim, eu vejo que tem pessoas que querem ficar nas ruas, mas eu também vejo que tem pessoas que não querem ficar nas ruas. E, assim, me fala uma coisa, qual que é o seu sonho? Me conta. Você tem vontade, assim, quando você chega assim e vê aquelas pessoas ali, o que passa pelo seu coração, o que passa pela sua mente? Passa tanta coisa, né? Mas uma coisa essencial que me passa pela cabeça é porque eu me vejo naquela situação, porque eu vivenciei aquela situação, sabe? Então a gente queria ser um super-homem, sabe? De poder realmente dar um estralo e poder resolver tudo, sabe? Eu queria muito que fosse uma política, né, igualitária, justa, né, uma política que realmente desse oportunidade e possibilidade, né, que a pessoa pudesse realmente ter a sua moradia definitiva, né, a sua renda, né, e poder realmente cuidar da sua família e retomar o seu vínculo, porque antes de você retomar o vínculo familiar, você precisa retomar o vínculo social, por causa do preconceito, da discriminação, né, quando a pessoa está muito tempo na rua, ela cria, né, muita resistência por causa de hábitos, rotina, como eu já disse. Então é muito difícil, sabe, Núbia? Então o que a gente realmente alveja é uma política estruturante, intersetorial, é uma política que ela não vai, né, atingir um ou outro, ela vai realmente conseguir atingir a todo o público que realmente precisa acessar essa política, sabe? E é uma política que a gente realmente quer, é uma política que não mantém a pessoa na rua, mas é uma política realmente que vai tirar a pessoa da rua, né? Não uma política provisória, mas uma política realmente permanente, né? Que ela vai tirar a pessoa da rua e a pessoa vai conseguir, né, ter seu sonho, retomar o seu vínculo e realmente poder realmente trabalhar, cuidar do seu filho, chegar em casa, ter, né, a sua mulher ou seu filho em uma condição digna de poder realmente criar o seu filho, dar uma boa educação, né, ter uma segurança alimentar, né, de uma forma que realmente vai suprir a necessidade da família. Então esse é o meu sonho, sabe? Por isso que eu tô aí brigando. Fácil não é, sabe, Núbia? Nós temos muitos desafios, né? Nós sabemos que muitas das vezes que a gente briga e que a gente defende uma política, ela é lenta,
né? Mas a gente também não pode desistir, né? Uma das coisas que a gente frisa muito e busca muito, né, é o fazer com, não fazer para, né? É o fazer com para a gente atingir o para, né? O nosso objetivo é esse, né? Nada para nós sem nós. Então não adianta você trabalhar uma política pública para a população de rua sem a população de rua, porque é ela que está lá acessando a política, ela que está lá com a sua angústia, com seu sofrimento, né, com sua desilusão, né, com todos os seus anseios que a gente tem que ouvir para que a gente realmente faça uma política que realmente vai resolver a situação daquela pessoa. E, Rafa, assim, eu vejo muito assim, pelo menos na comunidade é assim. Muitas das vezes, quando tem as demandas, quando aparecem as demandas, acaba que, assim, as lideranças acabam suprindo, né, de forma muito mais eficiente as demandas do que o próprio Estado ou governo, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que, assim, fazem trabalhos fantásticos, é uma verdadeira assistente social, né? Faz esse trabalho de assistente social fantasticamente dentro de comunidades e que não atuam dentro de CRAS e nem dentro de órgãos públicos, né? É um trabalho totalmente voluntário. E assim, o que eu vejo muito, às vezes, dentro das instituições públicas, é que, na verdade, elas estão totalmente falidas, né? Infelizmente, o sistema está falido, está quebrado. Você não tem um atendimento adequado, você não consegue acessar serviços públicos. Isso acontece muito mais com os moradores de rua, né? Não, sem dúvida. É igual eu te falei, né? A falta desse cofinanciamento prejudica, porque uma política depende da outra, né? E eu queria até parabenizar, né, todas essas, igual você trouxe, todas as assistentes social, que hoje é o dia delas. Sim. E deles, né? Então, muita assistente social aí